mantê-lo no cargo, mas a cada resultado insatisfatório, a pressão aumenta. O Grêmio já perdeu 2 jogadores nas últimas semanas. André Santos não teve o contrato de empréstimo renovado por vontade do clube. Os valores que o Arsenal da Inglaterra pediu foram altos demais. Além disso, as atuações do jogador não agradaram. A outra perda é Fernando. O volante foi vendido ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por cerca de 30 milhões de reais. O tricolor foi rápido na hora de trazer a reposição. O paraguaio Christian Riveiros, de 30 anos, estava no Kayserispor, da Turquia. Já a situação de Vargas segue indefinida. Os dirigentes afirmam que o chileno fica no Grêmio, mas o Napoli, dono dos direitos do jogador, pode repassá-lo à Sampdoria, que tem interesse em contratar o atacante. Por outro lado, o Luxemburgo pode promover a estreia de jogadores recém-contratados. São os casos do volante Moisés, do meia uruguaio Maxi Rodrigues e do lateral esquerdo Wendel. Já deu para ver que, independente da época do ano, o entra e sai de jogadores é constante. Tudo é influenciado pelo desempenho em campo. Ontem o assessor de futebol do Grêmio, Marcos Quitolina, aqui mesmo nesse programa, afirmou, né? Todo treinador depende de resultado, com o Luxemburgo não é diferente. A gente sabe que ele tem um contrato de 2 anos, mas o Grêmio volta assim, se reapresenta na sexta-feira e volta com o Luxemburgo no time e algumas pequenas mudanças, né? O Fernando já saiu, o Vargas a gente não sabendo o que vai acontecer, o time precisa jogar mais. Eu tenho uma grande expectativa para esse retorno do Grêmio. Eu vou no aeroporto Salgado Filho para saber se o Vanderlei Luxemburgo vai desembarcar em Porto Alegre. Ele que saiu de férias em dezembro do ano passado e ainda não voltou. Se o Vanderlei Luxemburgo desembarcar em Porto Alegre, o Grêmio tem boas chances de brigar pelo título brasileiro. Eu estou fazendo essa figura para dizer o seguinte, e eu já falei aqui, o Grêmio tem grupo para ser campeão brasileiro e tem técnico para ser campeão brasileiro. O Luxemburgo desfocou total no primeiro semestre. Trabalhou menos do que costuma trabalhar, não deu organização ao time, criou problemas no vestiário com os jogadores que ele não precisava ter criado. Se voltar o grande Luxemburgo, organizador de time, comandante de vestiário, o Grêmio pode brigar por alguma coisa. Porque, para mim, a responsabilidade principal do primeiro semestre ruim do Grêmio é de Vanderlei Luxemburgo. Pois é, mas o momento de mudar não era agora? Mas o Grêmio continua. Eu conversei com algumas pessoas nesse final de semana. Não acha que ele está garantido até o final do ano agora? Eu conversei com algumas pessoas próximas a Fábio Koff nesse final de semana. E o grande dilema de Koff era o seguinte, botar quem? Porque o Mano Menezes... Não era nem a multa? O Mano não era multa, não era multa. O Grêmio está andando para multa. Andando para multa. O Nestor Raio, quando veio aqui segunda-feira... O problema do Grêmio era colocar quem? O Grêmio pensou o seguinte, o Muricy não vem, o Mano Menezes está indo para o Flamengo. O Celso Roth, se a gente botar a torcida, vai fazer uma guerra civil em Porto Alegre. O Renato... A torcida vai adorar, mas não vai me dar solução porque não é bom treinador. O Grêmio se viu perdido e sem soluções pro lugar de Vanderlei Luxemburgo. E apostou na recuperação de Vanderlei Luxemburgo. E aí, Ribeiro? Tô ouvindo, né? Tô aprendendo, o Baldassi. E não consegue aprender, isso é que mais me chama a atenção. Eu sempre fui favorável à permanência do Vanderlei Luxemburgo. Sempre fui. Continua. Isso é verdade, Ribeiro. Isso tu está sendo coerente. E acho que ele não chegaria ao extremo, né, da figura utilizada pelo Baldassi. Mas ele cometeu muitos erros, muitos equívocos. E o principal deles, porque essa é a incumbência do treinador, é dotar o time de um padrão. Tudo bem, eu acho até que ele ia demorar um pouco, porque o time mudou. O time do Grêmio mudou, embora tivesse uma boa base do ano passado, o time mudou. Especialmente do meio para frente, né? Mas demorou demais. Né? Aliás, o próprio Grêmio já chegou a essa conclusão. Então, se o Luxemburgo, que é um cara experiente, vitorioso, não consegue, aí o problema é muito maior. Mas é que às vezes precisa mudança, né? Às vezes precisa mudar, dar uma arejada e tal. Então, eu ainda acho que o Grêmio tem solução. Ainda acho que o Cris, por exemplo, tem solução. Eu acho que o Grêmio realmente tem um bom grupo e acho que tem condições de crescer. Agora, tem um limite para isso, né? Acho que o Grêmio ganhou um reforço. Tem um limite para isso aí. O Grêmio ganhou um reforço que não é dentro das 4 linhas, mas agora com essa situação resolvida entre Grêmio e AS, o presidente Fábio Koff agora pode se preocupar só com o futebol. Ainda mais. E daí com o presidente Fábio Koff, experiente, multicampeão, ninguém discute o currículo dele.
focado no futebol e ajudando no vestiário, é um reforço. Para tu ver como isso é importante, talvez o torcedor não saiba disso. Sim, o presidente Fábio Koff é muito importante no vestiário, embora ele tenha homens no vestiário. E sabe quem que admitiu isso? O Quitolina ontem aqui. Diz que quando cobrado pelo Meneghetti de que era um dirigente inexperiente, tanto ele quanto o Rui Costa, eles disseram o seguinte: sim, somos. Só que Fábio Koff está junto da gente e é um presidente de vestiário. Então isso que o Cadu está falando é muito importante para que o Koff volte ao vestiário, e a presença dele lá é bastante importante. Maureen Freitas, pessoal de casa. O nosso telespectador, o Rafael Medeiros, ele acha que o Luxemburgo tem um baita time nas mãos e não ganha nada. Se fosse com o Roth, bastariam 2 jogos sem vencer com esse time e rua. É possível. É possível. A paciência com o Celso. Aliás, deixa eu dar uma informação. Folclore, né? Vou dar uma informação para o nosso telespectador. O Celso Roth está se acertando, não está certo ainda, mas pode se acertar com o Torino da Itália. Ser o técnico do Torino da Itália. Vai dar certo no futebol italiano. Retrancão lá e vai. Futebol italiano é um horror, né? Cara, o Ribeiro Neto tem visões bem atualizadas do futebol. Esses dias ele disse aqui que a seleção da Alemanha é uma seleção pragmática e só de força física. Nossa. Sendo que o futebol alemão hoje é o mais técnico do mundo. Caramba. E ele não percebeu que nos últimos 5 anos o futebol italiano mudou completamente. O futebol italiano hoje é leve e ofensivo. E continua ruim. Sobre as mudanças do Grêmio para o segundo semestre, Chico, a Daia Pereira acha que foi uma pena o Fernando ter saído, mas isso era inevitável. As contratações, a princípio, foram boas e ela acredita muito no potencial do Riveiros. O Vargas deveria ficar porque ele é bom jogador. A gente vai fazer um intervalo agora e na sequência você vai ter mais dupla Grenal e também a seleção brasileira. Hoje tem jogo do Brasil, às 4 da tarde, aqui na Band. A gente já volta. Números não são apenas unidades matemáticas. Alguns viram história. Números que carregam uma torcida. Um campeonato. Números que ficam para sempre. A gente entende o valor desses números. Por isso a TIM está aqui, junto com o seu time, para você ir mais longe com a sua paixão. Nós queremos você no melhor japonês do Brasil. Em junho, tem Peidão Desafio Japonês Nissan ESA. Confira. Nissan March 1.0 2014, 4 portas, com airbag duplo por 27.690, com taxa zero em 18 vezes. Nissan Versa SV 1.6 2014, com ar-condicionado e freios ABS por 41.990, taxa zero em 18 vezes. E Nissan Livina por 41.990, com taxa zero em 36 vezes. Nós queremos você bem. Queremos você no Nissan. No Arraial das Óticas Diniz, o São João é em dobro. 2 noivas, 2 padres, 2 pais e o Eliezer de noivo. Isso mesmo, promoção bom em dobro. Na compra de um óculos de grau, você leva um segundo de graça. O segundo é de graça. No Arraial das Óticas Diniz é assim. É tão bom que você sai com duas armações. Óticas Diniz, melhor em tudo pra você. Você sonha em preparar receitas de maneira prática, rápida, saudável e sem complicação? Então prepare-se para conhecer a Super Ceramic. Super Ceramic realça o sabor e o aroma dos alimentos, preparando tudo mais rápido e sem grudar nada na superfície. Dispensa o uso de óleo. Sua estrutura cerâmica cria uma selagem superior de alto poder antiaderente, fazendo os alimentos deslizarem. Distribui melhor o calor para o cozimento mais rápido e uniforme. E o incrível efeito autolimpante. Com a base de alta condução de calor, a temperatura se mantém sempre elevada, sem precisar aumentar o fogo. Não solta resíduos e nem substâncias durante o cozimento e mantém sua propriedade antiaderente mesmo após muito uso. Prática e moderna, vai da cozinha direto para a mesa. Ligue agora e peça já a sua. 3032-6666. Pode ser 2 ou 4 rodas. Os prêmios do Trilegal são garantia de muita alegria para os nossos ganhadores. Deus deu para nós usar e sabia que a gente estava precisando, por isso que veio. No momento é uma emoção, assim, nem acredita, né? Tava com fé que eu ia ganhar. Não tem nem palavra, né? A emoção é grande. É grande. E no domingo tem Trilegal de São João com muito dinheiro vivo, um carro zero e uma casa mobiliada. Trilegal, sua vida muito mais. Trilegal.
Protear é item indispensável para conservar e manter higienizado o seu ar-condicionado. Faça como os moradores do edifício Bosque Palermo. Valorize o seu patrimônio e garanta saúde para a sua família. Protear tem garantia de 5 anos. Ligue 3598-1488. Invista em você. Venha construir sua história na Faculdade à Distância UniaSelv. Aqui você tem aula uma vez por semana com professor tutor em sala. E o resto do tempo, estuda onde e quando quiser. São mais de 27 cursos autorizados pelo MEC. E as mensalidades cabem no seu bolso. A partir de R$ 219 por mês. Construa sua própria história. uniaselv.com.br. Inscreva-se já. Finalmente, Grêmio e OAS chegaram a um acordo. Segundo o presidente Fábio Koff, depois de 6 meses da inauguração, a arena é do Grêmio. Sem nenhum exagero, a emoção que eu experimentei ontem à noite, no Conselho do Grêmio, vendo consagrado por unanimidade alterações que nos tornam mais próximos, que nos tornam um ente só. Valeu para mim tanto quanto a emoção que vivenciei em Tóquio em 1983. A arena, um sonho, uma realidade, um templo como poucos, mérito de muitos e orgulho de todos é do Grêmio. Chegaremos sim a trazer para a Arena Porto-Alegrense a alma e a vida que o Estádio Olímpico proporcionou no curso desses mais de 50 anos. Uma relação que tenho absoluta certeza que vai nos fortalecer, vai nos tornar próximos. Se antes as divergências eram pequenas, eram divergências comuns, até da convivência dos irmãos, ontem o fato nos tornou irmãos siameses. A negociação teve como ponto central tornar a vida do Grêmio financeira viável. E o Grêmio poder cumprir os compromissos que viria a assumir. Nós teremos aqui ingressos acessíveis, com vantagens para o Grêmio no aumento do seu quadro social. E por força de consequência, evidentemente que o negócio é bom para os dois. O Grêmio não será inadimplente. E não tenho nenhum constrangimento de dizer que o Grêmio estava inadimplente, sim. Porque nas circunstâncias anteriores não poderia pagar. Mas houve sensibilidade por parte dos parceiros da OAS e da Arena Porto-Alegrense que tornou possível que o Grêmio pague seus compromissos com pontualidade. Nós vamos trabalhar juntos para termos público médio. Se nós conseguirmos realmente aumentar o nosso quadro social, e é o nosso objetivo, e aumentar em 2 anos em 15 mil, nós teremos um público médio aqui, proporcionado pelo Grêmio, de 40 mil pessoas, 45 mil pessoas, que é o público médio do campeonato alemão maior do mundo. Um resumo da entrevista coletiva do presidente Fábio Koff ontem, depois do Conselho ter aprovado um novo contrato entre Grêmio e OAS. E agora sim, Ribeiro Neto, ontem o Fábio Koff disse, o presidente Fábio Koff disse, a arena é do Grêmio. Não foi a frase que ele tinha dito há uns 5 meses atrás. Isso tem várias leituras, tá? E me perdoe o presidente Koff. Eu acho que
que eu vou fazer? A leitura que eu estou fazendo, talvez o Baldasso, o Cadu, você, o telespectador pode ter outra leitura. É uma leitura, é uma afirmação oportunista, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha leitura ele está sublinhando a sua frase anterior, que a Arena não era do Grêmio, e que agora com os seus